O que teu carro te diz quando vocês estão a sós? Seja na sua oficina ou na sua garagem, mais cedo ou mais tarde, eu acredito que o seu carro acaba falando com você ou por você. E ele não fala só contigo, pois diz a todo mundo algo sobre você. Eu acredito fielmente que a diversidade dos carros é que dá a eles personalidades únicas. Por mais que você ouça palpites e sugestões, mesmo que o seu dinheiro não seja do tamanho das suas vontades, no fim, é através das suas vontades e das suas ideias que o seu carro se torna parte de você. Porque no fim das contas, definitivamente, cada carro acaba refletindo os gostos e as personalidades dos seus próprios donos. Todo esse pensamento me veio enquanto eu pensava no carro de hoje. Ele é meio hatch, ele é meio hot rod, ele é um carro com estilo híbrido. E é justamente isso que faz dele um carro completamente diferente de todos os outros. E assim é com cada pessoa. Eu sou o Lucas e essa é a Road Trip Automobiler episódio 5. Esse carro consome em torno de 5 km por litro. E esse TAS que está aqui desenhado, mais mesmo assim, uma forma de deboche, né? Para quem acha que o carro consome muito. Eu poderia até dizer que esse carro é até econômico, se não pisar. Se pisar, aí ele consome um pouquinho mais. A gente prefere ter o prazer de andar no carro do que ficar fazendo conta de dinheiro para abastecer, né? Meu nome é Último Firmo, eu sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte e hoje eu vou contar para vocês a história da minha Chevrolet Ramona 1929. Esse carro ele chegou às minhas mãos através de um primo, chama Sandro, tem uma oficina de antigos, e eu sempre namorei esse carro, sempre quis ter ele. Eu tinha um Opala antes, toda vez que eu chegava no Opala lá, ele falava para mim que o Opala não era carro antigo, que carro antigo era da década de 30, de 40, e isso entrou dentro da minha cabeça e realmente, se for pensar por esse lado, né, não é, né? Mas aí eu tive a sorte de oferecer para ele na época um Uno 2012 que eu tinha, Sport. O carro entrou para ele e ele me passou a Chevrolet só montada em cima da suspensão de Opala. A partir daí eu precisava capitalizar para poder montar o carro. Tive que vender meu Opala, porque esse tipo de coisa não fica barato. Peguei o dinheiro do Opala que eu vendi e investi tudo nesse carro. Arranquei toda a suspensão de Opala que tinha, refizemos todo o carro, entendeu? Comprei outro motor, que eu tinha um motor de Opala 6 cilindros para entrar nela, mas o mecânico que montou o carro, ele tinha esse motorzão de Dodge que tá aí, me ofereceu na troca. Aí o projeto já tomou outro rumo, porque devido ao motor, a caixa não poderia ser mais de Opala, diferencial também não ia aguentar, então uma coisa foi puxando a outra. A gente demorou aí em torno de 2 anos para montar o carro, e nesse período aí eu ainda estava pensando o que eu iria fazer com a lata do carro. Ele estava só no fundo, que se chama Wash Primer. A gente pegou e foi lixar o Wash Primer para desamassar um pouco o paralama do carro, que estava meio mastigado. Quando a gente lixou, ele já estava enferrujado por baixo. O Wash Primer foi aplicado em cima do ferrugem. Então, 90% do ferrugem que tem nesse carro é dele mesmo, é original do carro. Eu venho num processo nesse carro diferente de alguns amigos que tem carro hatch. A gente vê muitas vezes a pessoa pegar um carro, mais ou menos, e lixar o carro para ele chegar nesse resultado. E eu já venho ao contrário, meu carro ele é um pouco híbrido.
Então eu venho melhorando o carro. A gente já fez os paralamas. Se algum dia eu resolver acabar de pintar o carro, já vai ficar mais fácil. Quando eu peguei ele, eu tinha planos de rodar nele todo restaurado, né? Porém, como o dinheiro estava curto, eu dei prioridade para a parte mecânica, porque tinha que fazer naquela época que estava montando. A pintura depois você resolve quando você tiver o dinheiro. Ele está com o motor Dodge 318 original. O câmbio dele é um câmbio de uma C10 4 marchas, e o diferencial eu optei em colocar um diferencial bem curtinho para ele ficar bem forte para arrancar. Ele tem um diferencial de Ranger 2012, ele é autoblocante e a relação dele é 354. Essas rodas são as rodas Kragar que estavam no Opala que eu tinha antes de eu vender ele. Como eu já estava com a intenção de montar esse carro e achei que a roda ia ficar bem nele, retirei as rodas, vendi o Opala com outras rodas e mandei recromar, né? Na frente eu estou usando o pneu 235 6014 e a traseira 245 6014. Fiz questão de comprar uma outra roda para deixar de subsalente, né? Eu sei que sim, sinônimo do carro hatch, cada um monta de uma forma, né? Mas eu penso que o carro hatch, ele não pode ser, por ser hatch, ele ser desleixado. A gente tem que ter um carinho com o carro, né? Mecanicamente, é claro que é a prioridade, mas esteticamente também, né? Eu montei de acordo com o meu gosto. Esse carro, o primeiro encontro que eu fui nele foi na cidade de Betim. Ele não tinha capota ainda, estava rodando com ele aberto e não tinha a parte interior. No primeiro encontro que eu fui com ele, eu já ganhei um troféuzinho lá de destaque. A partir desse momento eu percebi o potencial que o carro tinha, né? Hoje você ainda vê muito carro 29, 30, 31... Porém, você vê muito carro da marca Ford. Chevrolet no Brasil é um pouco mais raro, né? E esse carro que eu tenho conhecimento aqui em Belo Horizonte é uma ou duas só que tem. A parte estética, eu queria deixar o cofre impecável do motor, tanto o motor quanto o cofre. Então a gente pintou essa pintura xadrez aí. Meu amigo Guilherme, mecânico, me ajudou a fazer. E aí fomos para a parte de fora, que é os pinstripes. E eu tenho um amigo aqui em Belo Horizonte, chama Neymar Duarte, e é conhecido internacionalmente. Então ele é fera mesmo para fazer esse tipo de desenho. Combinei com o Neymar, ele veio e fez para mim. E esse task que está aqui desenhado foi um amigo, também artista, chama Robson, que fez o trabalho para mim, mais mesmo assim, uma forma de deboche, né? Para quem acha que o carro consome muito, né? A gente prefere ter o prazer de andar no carro do que ficar fazendo conta de dinheiro para abastecer, né? Esse carro, ele consome em torno de 5 km por litro. Se não pisar, se pisar, aí ele consome um pouquinho mais. Para mim estava de bom tamanho, porque o Opala que eu tinha, ele tinha motor preparado também, ele não dava mais que 5 km. Porém, esse carro ele é muito mais forte do que o Opala. Eu defini estar andando com esse carro sem a tampa do motor justamente para mostrar o motor mesmo, né? Eu acho muito bacana nesse carro as configurações que possibilita pra gente. Se eu quiser rodar sem as tampas laterais, eu rodo. Se eu quiser rodar sem o capô com o motor à vista, eu rodo. E se eu quiser rodar com o capô completo também, eu rodo. Isso muda toda a personalidade do carro. Mesma coisa em relação aos paralamas. Se eu quiser rodar sem eles também e sem o estribo, o carro já muda totalmente a personalidade. Essas tiras do capô foi o nosso amigo Anton Pali que fez para mim, né? Deixei por conta dele. Trouxe aqui, só falei com ele do jeito, mais ou menos do jeito que eu queria, e ele fez o projeto para mim e eu adorei. Em relação à capota, eu consegui essa lona já surrada, usada, né, de caminhão. Nunca vi algum carro com esse tipo de capota. Eu já vi assim, o pessoal usar lona de caminhão para forrar banco, para forrar, fazer capota. É o primeiro que eu vejo que é o meu, né? Os bancos eu também deixei para o nosso amigo Anton Pali, né, artista. Deixei por conta dele. Trouxe o carro, já conheci o trabalho dele, tinha extrema confiança no trabalho dele, né? E ele fez de acordo com o gosto dele, que bateu certinho com o que eu queria. Espero que vocês tenham gostado da minha Ramona e colabora com a gente deixando o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais.